A sala do tribunal estava mais cheia do que o normal naquela manhã. Não tinha criminoso perigoso, não tinha caso de grande repercussão, mas o burburinho era diferente. Gente de bairro, vizinhos curiosos, funcionários da prefeitura e todo mundo cochichando sobre o motivo de uma senhora de cabelo branco, blusa de lã azul e sandália simples estar sentada no banco dos réus. Dona Lourdes. 72 anos, viúva, aposentada com um salário mínimo, coluna cansada, mãos finas marcadas por anos de faxina. E uma acusação que muita gente não conseguia dizer sem franzir a testa. Ela estava ali porque havia sido multada por alimentar animais de rua. Na mesa ao lado, um advogado da prefeitura ajeitava seus papéis com seriedade quase exagerada, como se estivesse prestes a discutir um escândalo de desvio bilionário. Atrás dele, um fiscal de postura rígida, camisa social bem passada, braço cruzado, expressão de quem estava absolutamente certo do que tinha feito. Mais ao fundo, duas vizinhas da Dona Lourdes cochichavam. Coitada, meu Deus, e murmurou uma delas. Tudo isso por causa de ração de cachorro na calçada. Dizem que a multa é mais de R$ 2.000, respondeu a outra. Ela mal consegue pagar o remédio? Lá na frente, na cadeira alta, o mesmo juiz que já tinha encarado todos os tipos de casos naquela corte folheava o processo com atenção. O semblante era sério, mas o olhar, atento. Ele já tinha visto muita coisa, gente arrogante achando que mandava em tudo, adolescente debochado, milionário ameaçando funcionário. Mas, naquele papel específico, havia algo que o incomodava de um jeito diferente. Infração administrativa por alimentar animais de rua, reincidência, risco à saúde pública, foco de sujeira, perturbação do sossego. E, anexado, um bloco de fotos impressas, tigelas improvisadas, pedaços de pão, animais magros deitados na sombra, à porta de um pequeno prédio antigo. O oficial de justiça anunciou. Próximo caso, auto número 3897-C. Notificada, Lourdes Ferreira de Andrade. Dona Lourdes se levantou devagar, agarrando a bolsa com as duas mãos, como se ela fosse a única coisa sólida em que pudesse se apoiar. Caminhou até a frente em passos miúdos, o som da sandália ecoando baixo no chão. O juiz a acompanhou com o olhar. Quando ela chegou perto do microfone, parecia menor ainda. Bom dia, senhora Lourdes, disse o juiz, num tom que, embora firme, tinha um fundo de cuidado. A senhora consegue me ouvir bem? Ela inclinou a cabeça. Consigo sim, doutor, quer dizer, excelência. Me desculpe, não tô acostumada. Fique tranquila. Ele ajeitou os óculos. Preciso que diga seu nome completo, idade e profissão, ou antiga profissão, se já for aposentada. Lourdes Ferreira de Andrade. 72 anos. Antes eu era faxineira, trabalhava em casa de família. Agora sou aposentada. Mora onde, Dona Lourdes? Na Rua das Mangueiras, número 218. No prédio velho da esquina, sabe? Ela mesma percebeu e corou. Perdão, não é para perguntar isso. É o costume. Alguém deu uma risadinha baixa ao fundo, mais de ternura do que de deboche. O juiz manteve a seriedade. Sim, eu sei qual é o prédio, respondeu. A senhora está aqui hoje porque foi autuada pela fiscalização municipal por alimentar animais soltos na via pública, descumprindo determinação anterior. A senhora tem consciência dessa autuação? Ela respirou fundo. Me falaram que eu estava errada, sim, excelência. Que não podia deixar comida para os bichos. Mas, e não achei que fosse parar aqui. O juiz lançou um olhar rápido ao advogado da prefeitura, depois voltou ao processo. Aqui diz que a senhora teria sido advertida mais de uma vez para parar de colocar vasilhas com comida e água na calçada e no canteiro próximo ao prédio. Confere? Eles falaram comigo 2 vezes, sim. Ela apertou a bolsa. Na primeira, só pediram. Na segunda já vieram mais bravos, dizendo que se eu não parasse ia ter multa. Eu tentei, e a voz falhou, mas os bichinhos vinham, excelência. Eles me esperam todo dia na porta. O juiz fez uma anotação. O advogado da prefeitura, então, se aproximou do microfone. Excelência, se me permite. Já vamos ouvi-lo, doutor, respondeu o juiz. Só quero entender um pouco melhor a realidade da Dona Lourdes. Ele olhou diretamente para ela. A senhora alimenta esses animais há quanto tempo?
Ela pensou um pouco. Acho que uns 4, 5 anos. Começou com um cachorro só. Todo dia ele deitava embaixo da marquise, bem perto da minha porta. Eu colocava um pedacinho de pão, uma água. Depois vieram outros. Gato, cachorro, é gente que se muda e abandona, sabe? Aí eu não aguentei ver com fome. A senhora chegou a recolher algum deles para dentro de casa? Ela sorriu triste. Só um. Um pretinho que vivia mancando. Eu juntei os trocados, levei no veterinário uma vez. Depois nunca mais consegui levar, que é caro demais. Ele morreu no meu colo no ano passado. Os outros eu não dou conta de trazer para dentro, meu apartamento é pequeno, tem infiltração. Mal cabe eu e meu fogão. O juiz folheou as fotos. A prefeitura alega que o alimento deixado na calçada atraía sujeira, mosquitos, mau cheiro. A senhora tem ciência de alguma reclamação de vizinho? Dona Lourdes abaixou os olhos. Tenho, sim. O seu Arnaldo, do apartamento 301, vive reclamando. Diz que os cães fazem barulho, que os gatos arranham o carro dele. Que a calçada fica fedida. Eu tento limpar, passo água, jogo desinfetante quando consigo comprar. Mas nem sempre dou conta. Eu mesma tenho dificuldade de abaixar. E a senhora já tentou pedir ajuda a alguma ONG, associação, algo assim? Ela deu uma risada curta, sem graça. Excelência, eu não sei mexer nem direito nesse celular tocável que minha neta me deu. ONG pra mim é só o que vejo escrito em caminhão de feira de adoção, de vez em quando. Eu só sei que, se eu não colocar a comida, eles ficam rodando, mexendo em lixo, levando chute. O juiz ouviu em silêncio. O advogado da prefeitura pigarreou, um pouco impaciente. Excelência, com a devida vênia, precisamos lembrar que existem normas sanitárias, leis municipais. A questão aqui não é falta de compaixão, mas saúde pública. Animais soltos, restos de comida expostos, fezes na calçada, tudo isso representa risco. A autuada foi orientada, advertida, notificada. Persistiu na conduta. Ele levantou um dos documentos. O auto de infração registra que, mesmo após a advertência, a senhora Lourdes continuava colocando potes com ração, restos de comida, ossos e água no passeio público, criando ponto fixo de aglomeração de animais. Há, inclusive, reclamações formais de moradores anexadas. O juiz pediu o documento com um gesto de mão. Leu rapidamente. Sim, estou vendo aqui, em reclamação do condômino Arnaldo Pires, do 301. Não aguento mais essa velha alimentando cachorro imundo na minha porta, toda noite é latido e uivo, minha filha tem medo de passar. Os olhos do juiz endureceram num ponto. E aqui, já disse pra ela que isso vai dar processo, mas ela se faz de coitada. Ele fechou o papel com certa raiva controlada. Doutor, quem é o fiscal responsável pelo auto? O fiscal deu um passo à frente. Eu, Excelência. Carlos Nogueira, da Vigilância Sanitária. Muito bem, Sr. Carlos. A senhora Lourdes foi multada em quanto? R$ 2.340, Excelência, considerando reincidência, gravidade e previsão na legislação municipal. Dona Lourdes apertou tanto a bolsa contra o corpo que os nós dos dedos ficaram brancos. 2.300, repetiu, num sussurro. Isso é quase 3 meses da minha aposentadoria. O juiz a olhou. A senhora mora sozinha? Moro, sim. Meu filho mais velho trabalha como ajudante de obra, vive pulando de cidade em cidade. A mais nova casou, mudou pro interior. Cada um tem sua luta. Eu não gosto de ficar pedindo nada. Vivo com a aposentadoria, conto moeda para pagar conta, luz, água, remédio de pressão. Os olhos dela marejaram. Eu tava juntando um dinheirinho para arrumar a janela da sala que tá empenada. Agora nem isso. Silêncio. O juiz se voltou ao fiscal. Senhor Carlos, o senhor esteve pessoalmente no local? Estive, sim, Excelência. 2 vezes. Na primeira fiz a orientação, na segunda, a autuação. E como foi essa abordagem? O fiscal cruzou os braços, manteve a postura profissional. No dia, havia pelo menos 6 cães próximos ao portão do prédio, 2 gatos.
A calçada apresentava manchas, restos de ração espalhada, cheiro forte. Havia potes de plástico e alumínio encostados no muro. Expliquei à senhora que aquela prática era irregular, que devia encaminhar os animais a órgãos competentes ou cessar a alimentação na via pública. Ela me respondeu que ninguém mandava nela e que ia continuar alimentando porque os cachorros tinham mais coração do que muita gente. Alguns sorrisos discretos surgiram na plateia. Registrei a recusa dela em assinar o termo de ciência, apliquei o auto conforme previsão legal. O juiz franziu a testa. Dona Lourdes, a senhora lembra dessa conversa? Ela respirou fundo, pensou. Lembro, sim. Ele não falou desse jeito, não. Olhou rapidamente para o fiscal. Mas falou bravo. Disse que não era canil ali, que eu tava jogando sujeira na rua. Eu respondi que não era sujeira, era comida. Falei mesmo que os cachorros tinham mais coração que muita gente, falei. Eu tava nervosa. Ele tava falando alto, os vizinhos tudo olhando. Eu fiquei com vergonha. A senhora disse que ninguém mandava na senhora? Ela suspirou. Acho que disse algo parecido. Eu tava nervosa. É ruim demais ser tratada como se fosse bandida, por causa de prato de ração. O juiz fez outra anotação. O advogado da prefeitura voltou à carga. Excelência, a idade avançada e a situação financeira da notificada geram comoção, é compreensível. Mas não podemos esquecer do aspecto coletivo. Há crianças passando na calçada, fezes no chão, risco de zoonoses, barulho. Outras pessoas também têm direitos. Ele se inclinou um pouco. E, sinceramente, Excelência, se cada cidadão decidir que o que sente no coração está acima da lei, vira caos. A fiscalização não está aqui para perseguir idoso, e sim para proteger a coletividade. O juiz escutou tudo sem interromper. Só depois respondeu. Doutor, ninguém está dizendo que não há problema em saúde pública. A questão aqui é, como o Estado trata esse problema? Com orientação verdadeira e ou com caneta pesada em cima do elo mais fraco. Virou-se novamente a Dona Lourdes. Me diga uma coisa, a senhora já foi multada antes por outra coisa? Nunca, Excelência. Nem por conta atrasada. Eu sempre pago tudo, às vezes até deixando de comprar uma carne para não dever ninguém. E a senhora tem algum histórico de briga com vizinhos? Confusão na rua? Ela balançou a cabeça. Não. Eu sou quieta. Fico na minha. Só sento na calçada no fim da tarde, quando a coluna deixa, para pegar um ventinho. Aí os cachorros encostam a cabeça no meu pé. Os gatos ficam roçando. É como se fosse minha família, sabe? Ela deu um sorrisinho sem graça. Desde que meu marido morreu, eu falo mais com bicho do que com gente. O silêncio que se espalhou pela sala dessa vez era pesado e doce ao mesmo tempo. O juiz fechou os olhos por um segundo. Não era só um caso de multa. Era um caso de abandono escondido atrás de um auto de infração. Ele voltou à postura técnica. Dona Lourdes, a senhora tem noção de quantos animais costumavam aparecer ali por dia? De manhã, uns 3. À noite, mais uns 5, 6. Alguns vêm um dia, somem no outro. Tem um amarelinho, o olho torto, que vem todo dia. A orelha rasgada, cicatriz no nariz. Esse, se eu não colocar comida, ele fica me olhando e os olhos dela encheram d'água, como se perguntasse o que fez de errado. A voz falhou. O juiz respirou fundo, tentando manter a firmeza. E a senhora já foi ameaçada por alguém por causa disso? Ela hesitou. O seu Arnaldo já gritou comigo umas 3 vezes. Disse que se eu continuasse trazendo o cachorro para a porta dele, ia me processar até eu perder o apartamento. Falou que eu tava estragando a rua, que a morador novo não ia querer comprar ali porque ia achar que é favela. Uma vez ele chutou o pote de água bem na minha frente. Eu me abaixei para pegar, quase caí. A senhora registrou alguma ocorrência? Eu. Ela quase riu. Excelência, eu nem sei por onde começa uma coisa dessas. Mal consigo mexer na senha do cartão. E também tenho medo de arrumar confusão. Eu só queria paz. O juiz fez um pequeno movimento com a mão, chamando o oficial de justiça.
O senhor poderia verificar se o morador Arnaldo Pires já chegou? O oficial consultou a lista. Sim, excelência. Está na parte de trás. Traga-o, por favor. Enquanto o homem ia buscar, o juiz usou o breve intervalo para anotar mais algumas coisas no processo. Dona Lourdes puxou um lenço da bolsa e enxugou os olhos. O fiscal olhava reto para frente, tentando manter a postura profissional, mas claramente incomodado com a comoção. Poucos segundos depois, um homem de meia idade, barriga levemente saliente sob a camisa social, cabelo engomado e uma pasta de couro na mão, aproximou-se da frente. Andava como quem está acostumado a mandar em reunião de condomínio. O senhor é Arnaldo Pires? Perguntou o juiz. Sim, excelência, respondeu ele, com um respeito mais forçado do que sincero. Morador do 301, mesmo prédio da, e ele hesitou um segundo, da senhora Lourdes. Muito bem. O juiz indicou o microfone. O senhor registrou reclamações formais contra a prática dela de alimentar animais na porta do prédio. Confere? Sim, senhor. E reafirmo. Aquilo virou um inferno. Cachorro latindo de madrugada, sujeira na calçada, cheiro forte. Minha filha de 10 anos morre de medo de cachorro grande. Já tivemos que dar a volta no quarteirão mais de uma vez porque os bichos estavam tudo ali amontoado. Ele inclinou o corpo, empolgado com a oportunidade de falar. Sem contar o risco de doença, né? A gente trabalha, paga imposto, tenta manter o prédio organizado, e aí vem uma pessoa que, desculpe, acha que está fazendo caridade e transforma a frente do prédio num canil improvisado. Dona Lourdes abaixou ainda mais a cabeça. O senhor já conversou com ela de forma calma? Perguntou o juiz. Tentou propor outra solução? Arnaldo deu de ombros. Excelência, com todo respeito, não tem como conversar com quem acha que está salvando o mundo. Eu falei para ela que aquilo era errado, que ia dar problema, que eu ia acionar a prefeitura. Ela dizia que os cachorros eram anjos sem asa. Como é que dialoga assim? Eu pago o condomínio em dia, pago IPTU caro, não é para chegar em casa e dar de cara com um bicho de rua. O juiz o encarou. O senhor chegou a chutear algum pote de água ou comida na frente dela? Arnaldo se remexeu. Eu posso ter esbarrado sem querer. Fiquei irritado, sim. Mas nada demais. Nada demais para quem? A voz do juiz ficou um tom mais fria. Para quem chuta, ou para quem vê o único gesto que faz sentido no dia ser chutado longe? Arnaldo franziu a testa. Excelência, com todo domínio, a gente tá desviando o foco. O assunto aqui não é se ela tem bom coração ou não. É se é permitido ou não alimentar animais na calçada. A lei é clara. O fiscal veio, constatou e autuou. Se não for para cumprir lei, para que existe lei? O juiz respirou fundo, olhando ora para ele, ora para Dona Lourdes, ora para o fiscal. O conflito estava posto, de um lado, a letra fria da norma. Do outro, uma mulher que tentava preencher a própria solidão com latidos e miados, e, sem perceber, tinha sido empurrada para o banco dos réus como se fosse uma ameaça ao bairro. Ele fechou o processo. Muito bem. Eu já ouvi a prefeitura, o fiscal, o morador reclamante e a senhora Lourdes. Falta só uma peça desse quebra-cabeça. Olhou para o funcionário responsável pelo áudio e vídeo na sala. Me disseram que existe um registro em vídeo da última fiscalização. Confere? O fiscal pareceu surpreso. Excelência, tem um vídeo, sim, mas foi mais para resguardar o agente. Não é nada oficial, foi feito no celular. Ótimo. O juiz fez um gesto. Tragam. Às vezes o que não é oficial é o que mais mostra a verdade. Dona Lourdes arregalou os olhos, assustada. Vídeo? Meu Deus do céu, eu apareço? O juiz respondeu com calma. Se aparecer, a senhora vai ter a chance de ver como foi tratada. E nós também. O funcionário conectou o celular ao monitor lateral. A tela acendeu. A sala ficou ainda mais silenciosa. Até Arnaldo pareceu diminuir um pouco o tom de confiança. O juiz ajeitou os óculos. Vamos ver, então, como o Estado falou com uma idosa de 72 anos por causa de um prato de ração na calçada. E,
Naquele instante, ninguém respirou fundo. Porque todos sabiam que, quando uma câmera começa a mostrar o que as palavras tentam enfeitar, não tem discurso bonito que segure o impacto. A imagem iniciou tremida, como se o fiscal estivesse ajustando o celular rapidamente antes de começar a gravação. Depois estabilizou. Na tela, aparecia a calçada estreita da Rua das Mangueiras. 3 potes de plástico estavam encostados no muro, um com água, um com ração e outro com um resto de arroz misturado com frango. 2 cães magros, um amarelado e um preto, estavam próximos, balançando o rabo, mas sem se aproximar muito, como se já conhecessem o tom da abordagem que estava por vir. O fiscal surgiu no vídeo, postura rígida, expressão séria. Ao lado dele, quase encolhida, estava Dona Lourdes. Ela segurava uma sacola transparente, com mais ração dentro. A senhora de novo, Dona Lourdes, dizia o fiscal no vídeo. Já te falei da última vez, isso aqui não pode. Vai ter multa. Não adianta ficar fazendo drama. Eu só tô dando comida pra eles, moço, respondia ela, a voz vacilante. Eles estão com fome. Quem vai cuidar, se não for eu? Isso não é desculpa. A senhora está gerando sujeira e desordem. A calçada não é quintal da senhora. Mas eu limpo depois, juro, insistia ela, humilde, tentando manter algum fio de dignidade. Eu trago água, passo pano. A senhora acha que isso resolve? O fiscal gesticulava, irritado. Quer virar ponto de cachorro aqui? Já tem vizinho reclamando todo dia. A senhora não tem noção do transtorno que causa. A câmera captou o momento exato em que o amarelado, o tal do olho torto, tentou se aproximar. Antes que chegasse ao pote, o fiscal deu um passo brusco para a frente e gritou. Rô! Sai daqui! Sai! O cachorro recuou, assustado, tremendo. Dona Lourdes, no vídeo, levou a mão ao peito. Não precisa gritar com eles, e eles só tão com fome. O problema é que a senhora acha que manda na rua, rebateu o fiscal. Eu vou registrar que houve resistência à orientação. Vai ter multa sim. E se a senhora continuar, a próxima é ainda maior. Mas moço, ela choramingou, eu não tenho dinheiro para pagar isso. Então era só ter obedecido, né? A gravação terminou ali. Quando a tela escureceu, o silêncio na sala era quase palpável. Nem os murmurinhos tímidos das audiências anteriores existiam mais. O juiz respirou fundo. Um fundo tão pesado que a madeira da mesa pareceu absorver parte daquela indignação silenciosa. Senhor Carlos, disse o juiz, olhando diretamente para o fiscal, foi esse o tom da sua abordagem? Carlos engoliu em seco. Excelência, a filmagem pega só um trecho da conversa. O contexto é maior. A intenção não era. O vídeo mostra exatamente o que mostra, interrompeu o juiz, firme. E o que mostra é um agente público falando com uma cidadã idosa de maneira desrespeitosa e desnecessariamente agressiva. O fiscal tentou se defender. Mas, excelência, eu preciso manter a autoridade. Se cada pessoa fizer o que quer. Autoridade não é sinônimo de brutalidade, rebateu o juiz. E cumprir a lei não exige tratar ninguém como se fosse lixo. Principalmente alguém que já carrega mais dores do que forças. O advogado da prefeitura interveio, tentando salvar o dano. Excelência, compreendemos que o vídeo passa a sensação de dureza, mas isso não muda o fato de que houve infração. Não muda mesmo, admitiu o juiz. Mas muda, e muito, a forma como esse tribunal enxerga a conduta do Estado diante do cidadão. Dona Lourdes enxugou discretamente uma lágrima. Não era de vergonha, era de alívio por finalmente terem visto o que ela viveu. O juiz virou-se para Arnaldo, o morador reclamante. O senhor gostaria de comentar algo? Arnaldo respirou fundo, visivelmente desconfortável. Excelência, e eu não sabia que tinham falado com ela desse jeito. Eu só queria resolver a bagunça na frente do prédio. Não era minha intenção e ele engoliu seco, que tratassem ela assim. Pois deveria ter sido, respondeu o juiz, sem agressividade, mas com firmeza. Quando reclamamos de algo, precisamos lembrar que do outro lado sempre há uma pessoa. E algumas pessoas carregam muito mais solidão e fragilidade do que ousam admitir. Arnaldo baixou os olhos. Era a primeira rachadura real na sua postura de certeza absoluta.
Agora o juiz olhou para Dona Lourdes. A senhora tem algo mais que gostaria de dizer antes que eu profira a minha decisão? Ela respirou fundo. As mãos tremiam. Eu só queria pedir desculpa se fiz alguém se incomodar. De verdade, Excelência. Eu nunca quis prejudicar ninguém. Só não consigo olhar para esses bichinhos com fome e virar as costas. Desde que meu marido morreu, eu fico muito sozinha. Às vezes é só quando eles encostam a cabeça no meu pé em que eu sinto que ainda tenho alguma utilidade no mundo. A sala inteira pareceu prender o ar. O juiz segurou a caneta por alguns segundos, pensativo. Depois colocou-a sobre a mesa. Ele então se inclinou para a frente, as mãos cruzadas, os olhos fixos nela. Dona Lourdes, o que a senhora fez pode até ter sido tecnicamente irregular. Mas moralmente? Ele balançou a cabeça. Moralmente, é uma das coisas mais bonitas que uma pessoa pode fazer, enxergar vida onde o mundo só vê incômodo. O fiscal desviou o olhar. O advogado da prefeitura engoliu seco. Arnaldo respirou fundo, como se estivesse finalmente entendendo o que nunca quis enxergar. O juiz prosseguiu. Porém, eu também tenho obrigação de proteger o coletivo. E isso inclui os vizinhos, as crianças, a higiene da rua. Então, eu preciso encontrar um caminho que não destrua a senhora, e que também respeite a comunidade. Ele abriu o processo novamente. Este tribunal não vai permitir que uma mulher de 72 anos, viúva, com dificuldade financeira, seja esmagada por uma multa que não condiz com sua realidade. Isso seria desumano. Um leve murmúrio de aprovação percorreu a sala. O juiz, então, tomou a decisão. Sendo assim, fica determinada a anulação da multa aplicada à senhora Lourdes. O fiscal se mexeu na cadeira, surpreso. O advogado da prefeitura abriu a boca, mas não disse nada. E Dona Lourdes congelou. Como se não tivesse entendido. Excelência, o senhor disse em anular? Anular, repetiu o juiz, com calma. A multa está cancelada. A senhora não deve nada. Os olhos dela encheram de lágrimas imediatas. Mas o juiz continuou. Em substituição, determinarei que a senhora participe, junto com a prefeitura, de um programa de alimentação supervisionada para animais de rua, que será organizado pelo Departamento de Zoonoses em parceria com ONGs locais. Assim, a senhora poderá continuar ajudando os animais, mas de maneira segura e adequada para todos. A sala se iluminou com murmúrios de aprovação. O juiz não tinha terminado. Também determino que a prefeitura revise seus protocolos de abordagem, especialmente em casos envolvendo idosos ou pessoas em situação de fragilidade emocional. O vídeo apresentado aqui demonstra o que não deve acontecer. O Estado não pode ser máquina de humilhação. O fiscal baixou a cabeça. E então veio a parte mais inesperada. Por fim, disse o juiz, olhando para Arnaldo, recomendo que o condomínio organize uma reunião para discutir formas de convivência pacífica. Porque comunidade não se constrói com ameaça, se constrói com empatia. Arnaldo assentiu, envergonhado. A sala parecia conter a respiração enquanto todos esperavam a reação de Dona Lourdes. Ela não disse nada. Apenas levou as mãos ao rosto e chorou. Não um choro de tristeza, mas um choro de alívio. De dignidade devolvida. De alguém que há muito tempo não ouvia de ninguém. Eu vejo você. O juiz esperou ela se recompor, depois declarou. Caso encerrado. O som do martelo ecoou pela sala, firme e suave ao mesmo tempo. E assim, naquele pequeno tribunal, entre potes de ração e uma idosa cansada, a justiça encontrou seu lugar mais puro. Não no rigor da lei, mas na humanidade de quem a aplica.